Aqui a gente vai começar a ver e rever boa parte dos conceitos que construíram a Umbanda. Então, o que a gente vai ver dentro dessa primeira parte que está sendo disponibilizada? A origem das Umbandas, a origem das Umbandas, os orixás na Umbanda, as 7 linhas ou tronos divinos, os 14 orixás de Umbanda. A gente vai ver um pouquinho sobre as principais linhas de Umbanda, as entidades que eles vão falar que são assistencialistas. A gente vai ver um pouquinho sobre os guias e entidades, Exus e Pombogiras na Umbanda e as linhas e orixás. Como cada linha se relaciona com cada linha de orixá. Entender um pouquinho disso vai te dar uma condição de compreender parte da dinâmica entre as entidades e os orixás, que são como esse processo foi construído na Umbanda. Dentro das origens da Umbanda, que são diversas irradiações ou vertentes, a gente vai ter que o principal tronco hoje divulgado e conhecido é a Umbanda, que foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes, que é a Umbanda Sagrada. Bom, dentro dos diversos troncos de Umbanda, que ao decorrer da sua fundação foram se estruturando, alguns morreram ou têm menos divulgação. Aqui eu trago algumas das vertentes que tiveram maior força e ainda existem com menor divulgação, sendo a Umbanda tradicional, fundada por Zélio Fernandino de Moraes, que é a data que a maioria dos umbandistas aprende como sendo a Umbanda. A gente tem a Umbanda Omolocó, por Tata Tancredo, a Umbanda esotérica, por diversos autores, mas em especial Oliveira Magno e W. da Mata, a Umbanda iniciática, que vem como sucessora do W. da Mata pelo mestre Rivas Neto, a Umbanda branca, a Umbanda Amblé, a Umbanda de Caboclo, de Pretos Velhos e outras. Essas demais umbandas, a gente não vai adentrar nelas, porque são núcleos pontuais. São umbandas ou vertentes alternativas que acabaram não ganhando tanta força nem notoriedade. Da mesma forma como a gente vai ver hoje em dia que cada terreiro segue um processo completamente diferente. Ou seja, da mesma forma, a gente vai ver que a Umbanda recebe a quase tudo, mas acaba tendo suas alterações ritualísticas e de fundamento, à medida com o que o sacerdote ou o dirigente traz como fundamento da sua crença, da sua fé ou fundamento magístico. Ou seja, nós vemos em cada terreiro uma umbanda completamente diferente, mesmo que boa parte delas tenha a influência ou o alicerce da umbanda sagrada, que é o que é mais divulgado. Todas se influenciam em maior e menor grau, assim como outros conhecimentos esotéricos, principalmente, além deles, o candomblé e em algumas a quimbanda muito forte. Então, existem 3 troncos primários que vai influenciar de forma mais intensa a Umbanda. O candomblé, que é a sua origem em diversos sentidos. O esoterismo, com as umbandas esotéricas e iniciática. E as macumbas, que tem um outro processo, que seriam o ancestral propriamente dito da Umbanda. Como um processo mais aceito ou divulgado, nós temos a fundação da Umbanda em 15 de novembro de 1908, há cerca de 115 anos, que teve sua primeira reunião no dia 16. Nasceu desse processo a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, com a função de permitir a manifestação de espíritos, índios e pretos, em prol da caridade e da humanidade e dos humildes. A Umbanda é uma religião brasileira, religião monoteísta, pois acredita num Deus único. Ele é chamado de acordo com a nação, ou umbandas, de formas diferentes, como Olorum ou Zambi. Aqui, a gente precisa atentar em alguns aspectos. Quem foi Zélio Fernandino de Moraes? Para muitos, ele foi conhecido como o fundador da Umbanda. Ele não era um médium de desenvolvimento, ele era uma pessoa comum, que dentro de boa parte dos registros estava na época quando isso se manifestou para ingressar no exército ou na marinha. Recebeu ou começou a ter problemas mediúnicos, de ter doenças inexplicáveis, onde ele foi aconselhado a buscar um centro espírita.
nesse centro espírita, no dia que ele foi fazer o trabalho, que foi no dia 15, ele incorpora um caboclo dentro de um centro espírita. Bom, acredito eu que boa parte de vocês entende que naquela época, assim como hoje em muitos centros espíritas, um espírito de um índio ou de um preto que possa vir traquejado com as formas mais bruscas de se trabalhar não seria bem-vindo, assim como muitas vezes ainda não é. Então, nessa época, esses espíritos que o acompanhavam se manifestou, principalmente dando nome ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é referenciado como o fundador de Umbanda. Como eles não foram bem recebidos, inclusive foram convidados a se retirar, segundo a história conta, o Caboclo proclama naquela mesma reunião a fundação de uma nova religião denominada Umbanda, que daria voz a esses espíritos que precisavam trabalhar e que não eram bem-vindos em outras reuniões. Cabe aqui a gente dizer o quê? A forma como cada espírito trabalha muda muito, assim como o que cada casa tem como propósito trabalhar. A gente vai poder discutir isso mais para frente. Mas quem aqui nunca ouviu falar do Exu trabalhar na casa espírita com o nome de doutor? Muito se diz, muito se fala. Mas a questão então é: por que disso? Por que essa mudança? Por que não se plasmar, como a gente tanto ouve falar, e fundar uma nova religião? Ao certo, a gente nunca vai saber. A gente vê vários registros, como a Umbanda tendo diversos nomes, a Umbandan, a Umbram, como processos mais do esoterismo, trazendo uma referência numerológica, vibracional para o nome da Umbanda. Esses espíritos que se manifestavam na Umbanda, no geral, vinham antigamente com um processo muito mais tradicionalista, né, no sentido de... Tradicionalista acho que não seria a palavra correta, mas de humilde, de simplicidade. Se manifestando como um espírito comum, vamos colocar dessa forma, para poder aconselhar e auxiliar nas curas de mazelas físicos, mentais e espirituais. Então, ele se manifesta nessa reunião no dia 15, são convidados a se retirar, ele proclama que iria fundar essa religião, onde todos os espíritos seriam bem-vindos dentro desse propósito de cura e auxílio humanitário. E no dia 16, ele começa a trabalhar mediunicamente, fundando a tenda. Um dos textos que vão colocar como uma fala dele, que é significativa dentro da Umbanda: com os que sabem mais aprenderemos, aos que sabem menos ensinaremos, mas a ninguém viraremos as costas. Esse teria sido um dos ditos do primeiro dia de trabalho. Isso, inclusive, vem de acordo com o que a gente estava conversando, que é o quê? A Umbanda será algo mais simples, uma tradição que antigamente era oralista, ou seja, sentava-se todo mundo numa roda, compartilhando uma comida ou algo assim, para que conversassem sobre a espiritualidade e os ensinamentos fossem passados, assim como é feito no candomblé, no zilê de candomblé. Então, o pai de santo, ou o espírito incorporado, viria a transmitir os conhecimentos de forma oral, sempre do mais velho para o mais novo, respeitando essa questão da experiência e da sabedoria. Mas, além disso, o viés da Umbanda vinha com a ideia de não segregar, de não separar: eu atendo esse, não atendo aquele, ou criterizar quem teria mais ou menos mérito, principalmente por classe social, que era um grande problema na época, assim como foi e é em diversos sentidos. Já a Umbanda Omolocô, ela nasce com o Tata Tancredo da Silva Pinto. Ele foi um dos fundadores da União Espírita de Umbanda do Brasil, em 41, que ele investiu boa parte do que ele ganhava. Ele era compositor e ficou famoso principalmente com marchinhas e blocos de carnaval, trazendo essa questão afro para o carnaval e para a Umbanda. Então, essa Umbanda Omolocô também ela é conhecida como Umbanda traçada, e ela vem com uma raiz mais forte do candomblé. Então, quando a gente vai falar de um bandomblé, Umbanda traçada ou Omolocô, elas estão muito próximas de forma geral. Um fato interessante é que ele era analfabeto, mas ainda assim, por alguma razão, existe ele como sendo o autor de diversos livros. Alguns dizem que ele não foi a pessoa que escreveu,
a maioria deles, e sim assinou para dar uma veracidade ou utilizar seu nome que ficou famoso. Outros dizem que ele ditava esses livros e que eles sim têm fundamento. Eu, particularmente, nunca li nada dele, mas eu sei que, historicamente, ele foi uma pessoa muito importante para a Umbanda, principalmente a ideia de uma Umbanda traçada como uma Umbanda preta, porque conforme a gente vê os movimentos acontecerem, a gente vai ver que houve uma ideia de cristianizar a Umbanda, da mesma forma como cristianizaram o Candomblé. Bom, ele é considerado o organizador do culto de Omolocô no Brasil e é o responsável direto pela União dos Adeptos de Cultos Afro-Brasileiros em federações umbandistas para defender o seu direito e cultuar a religião afro-brasileira. Foi chamado muitas vezes de Papa Negro de Umbanda. Então, a principal luta dele, dentro do histórico que eu busquei, era em trazer e preservar essa cultura negra, essa cultura do orixá, dentro de uma proposta de Umbanda, um pouco diferente do Candomblé, em sua ritualística, em sua essência, mas ainda assim preservar a tradição com o viés africano. E isso muda tudo. Hoje, o que a gente conhece como Umbanda, ela é uma Umbanda, na grande maioria das vezes, principalmente a Umbanda Sagrada, uma Umbanda cristã. Principalmente quando a gente vê essa questão da... Não é sincronicidade, perdão, fugiu a palavra. Mas quando eles trocam o orixá por um santo católico. Então, a luta dele era para que essas coisas não acontecessem. Para que não fosse destruído a cultura ou a forma de se ver o mundo que o africano, que o negro via. Sem todo esse dogma religioso cristão que influencia a nossa espiritualidade em qualquer crença hoje em dia. A Umbanda esotérica, fundada na primeira metade do século XX, W.W. Mata Silva, é sucedido depois pelo Ribas Netos, que vem com a Umbanda iniciática, mas Woodrow Wilson nasceu também no Rio de Janeiro. Boa parte da origem da Umbanda, como a gente conhece, documentada, ela tem seu fundamento no Rio e depois em São Paulo. E ela se separa com dois blocos maiores no sul, onde ela vai tomar um outro nome, muitas vezes mais relacionado à Umbanda traçada, que é o Batuque. E no norte e nordeste, onde ela assume um outro papel, não sendo tão chamado ou recebe o nome de Umbanda, mas sim trabalha com outros aspectos, como a encantaria e a Jurema. São muito parecidos, mas ainda assim têm funções e traços completamente diferentes, tanto regionais quanto de estrutura religiosa e magística. W.W. Mata Silva tem seus livros buscando conceitos hermenêuticos e filosóficos científicos sobre sua religião com o natural, austeridade que é ela própria, não fazendo nenhuma reserva de juízo ao movimento umbandista da época. Esse trecho ele vai trazer para a gente o quê? Ao contrário de uma visão afro, mais naturalista, mais fé em diversos sentidos, ele busca um conhecimento esotérico, hermenêutico, que a gente vai ver muito da Europa, e começa a cruzar esses ensinamentos dentro da Umbanda que se tinha na época, com uma origem de Candomblé. Então ele começa a cruzar esses ensinamentos e trazer como se fosse explicações para boa parte dos processos, ou criar regras e explicações para o que não havia. Então, muito do que se ouve hoje falar sobre as linhas, sobre as dimensões, sobre as frequências, começa a se originar nessa época. Esses ensinamentos, essas buscas, começam com W.W. da Mata Silva. Hoje, isso é comum dentro da Umbanda de ser visto, principalmente com os livros do... Eu vejo depois e compartilho com vocês, mas com os ensinamentos da Umbanda Sagrada, Rubens Saraceni. Por quê? Porque ele vai pegar tudo isso e começar a criar material, dando explicação e fundamento para aqueles que querem ter uma base ou um norte sobre o que seria o quê. E aí a gente começa a nascer essa Umbanda esotérica iniciática, que vai ter muito de uma visão da Helena Blavatsky e de outros escritores europeus. O seu sucessor, que foi Francisco Rivas Neto, ele teve uma grande trajetória também dentro do culto afro, sendo iniciado no candomblé desde pequeno, porque a sua família já era de candomblé. Ele segue pelo candomblé por boa parte e depois se aprofunda na Umbanda e se torna discípulo do Mata Silva.
Ele é importante para o movimento umbandista em diversos sentidos, por ter criado instituições visando esse estudo mais esotérico, mais iniciático, e que vinha como para manter tanto uma cultura de candomblé, que ele tem o seu espaço de lei de candomblé, de Ifá, se eu não me engano, e para começar essa construção conjunta, de forma diferenciada, da Umbanda, tendo como quase como uma faculdade, uma universidade, um fundo de transmitir a teologia religiosa afro-brasileira, seja ela de Umbanda, seja ela de Candomblé, e todos esses saberes. Então ele ganha muita força, muitos adeptos, e é uma das figuras mais importantes, junto com o Rubens Saraceni, que são as figuras que são mais faladas dentro da Umbanda. Bom, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho da origem do termo orixá e entender o que ele significa e o que ele é dentro de nós. Claro que a Umbanda tem uma visão de orixá completamente diferente do orixá africano, e a gente vai poder falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, a priori, primeiro a gente precisa entender a visão de Umbanda, que é a visão que está mais próxima da gente, para compreender esse universo.